compostas por pessoas, e são compostas por pessoas que devem ter esses pensamentos de pensar uma mentalidade globalizada. Então, isso é muito importante. E eu vejo que o primeiro ponto que nós podemos dizer para iniciar esse nosso bate-papo é que a pandemia veio realmente para mudar os hábitos e costumes das pessoas e das organizações. Isso aí é inquestionável. Nós lembramos, há muitos anos atrás, sempre ouvíamos dizer que os asiáticos tiravam sapatos para entrar em casa, usavam máscaras quando estavam gripados e iam pegar ônibus, metrôs. E eu lembro que a minha geração ficava, como que fala, apaixonada por essa cultura, né, dessa educação. E agora nós todos somos forçados a ser educados por respeito a si próprios e aos outros, né? E as organizações, elas também se viram forçadas a se adaptarem em função de uma tecnologia que já estava disponível e agora foi reforçada. Então, algumas entidades, por exemplo, de ensino, as instituições de graduação, pós-graduação e mestrado, as aulas virtuais delas não eram aulas que suportavam tantos alunos. Então, muitas tiveram que se reorganizar, criar plataformas, criar conexões de internet mais seguras e com capacidade de qualidade para que todos possam participar, né? Então, a pandemia, no que se concerne a negócios, definitivamente ela veio para agilizar a tecnologia, que muitos também, até por questões culturais, não estavam dispostos. Principalmente o mineiro, que gosta do contato olho com olho, de perto. E isso aí está mostrando que nós vamos ter que quebrar paradigmas realmente culturais, que é a grande situação da globalização. Mas antes da gente falar isso, que a gente está olhando o chat, vocês ficam à vontade aí para fazer os questionamentos. Às vezes eu não vou conseguir ver todas, mas a Juliane vai filtrar alguns questionamentos, vocês fiquem à vontade. Se nós não conseguirmos responder todos os questionamentos, no final do evento vai ficar registrado para que a gente possa responder a todos. Então, o que a gente está vendo é que a globalização, ela, de uma forma ou de outra, ela está invadindo de forma bastante brusca a vida de todos, né? A vida de pessoas físicas e a vida jurídica, né? As pessoas jurídicas. Mas, de uma certa forma, pessoal, todas essas mudanças, principalmente essas questões da pandemia, não são coisas que a gente já não viveu no passado, né? A humanidade já passou por vários problemas e, como diz, uma frase que foi atribuída a Charles Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive e nem tampouco o mais inteligente, mas aquele que se adapta às mudanças. E é nesse sentido que nós temos que nos adaptar, não só como pessoas físicas, como pessoas jurídicas e até mesmo como consumidor. Eu queria convidar vocês, quando a internet começou a fazer vendas online, e as pessoas ficaram extremamente inseguras em fazer compras pela internet, não só por dar informações de cartão de crédito, como da idoneidade do exportador, ou até mesmo sobre o tipo de produto se iria corresponder àquelas necessidades. Então, nós estamos vendo que essas mudanças estão cada vez mais aceleradas. E aí, falamos do comércio global, né? Aonde que está hoje a sua empresa? Antigamente, ela estava
no endereço que você se deslocava. Hoje ela está no endereço virtual, que, como nós estamos falando agora, pode estar dentro da sua própria casa, né? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito interessante. O nosso tema é internacionalização em tempos de crise. Ontem eu estava fuçando na internet e vi uma frase, uma expressão chamativa de uma grande organização em São Paulo falando sobre a internacionalização. Era mais ou menos assim, que em tempos de crise é preciso buscar alternativas para que as empresas superem as dificuldades e mantenham vivos seus negócios. E falava assim, um dos principais caminhos para isso é a internacionalização, com a busca para novos mercados para os produtos brasileiros. Você fala, que bacana, né? Uma grande entidade dizendo que a crise está aí, que a gente tem que se internacionalizar. Mas eu, particularmente, que trabalho com comércio exterior a minha vida inteira, quando eu vi essa expressão de uma grande organização, eu olhei para a Câmara e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Na verdade, essa frase, ela só ajuda a engessar um conceito de que a internacionalização só acontece em tempos de crise. E nós temos uma vida cíclica. Então, nós já passamos por momentos difíceis, por momentos bons, momentos difíceis e momentos bons. E eu, como prestador de serviço, só vejo a internacionalização, mais uma vez, ser dita em momentos de crise e nunca em momentos de equilíbrio. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque os empresários, e eu não estou falando só de empresários brasileiros, eu estou tratando como o mundo. O conceito de internacionalização para eles é muito pontual. Internacionalização para eles é saída da crise, venda de excedentes, válvula de escape, oportunidade. E eu já disse isso numa palestra, a primeira palestra na FECOM, que a internacionalização ela não pode ser fruto disso, mas fruto de planejamento, de decisões conscientes e de perguntas no momento de se decidir entrar no comércio internacional, da forma, por que eu quero me internacionalizar? Por quê? Por vaidade, por que é bonito ter um nome lá fora? Será que é por causa disso? Será que é por efetivamente expansão de negócio, crescimento da marca, diversificação de riscos? Pergunta, será que eu estou disposto a assumir um compromisso com clientes internacionais? Ou perguntas, será que o meu produto tem expansão, tem potencial de expansão? Então, nós devemos nos questionar seriamente por que eu quero me internacionalizar. Será que é simplesmente para sair da crise? Olha, eu falo para vocês, muitas empresas estão colhendo agora frutos da diversificação de riscos de momento de internacionalização que já foi feito lá atrás, de momento de plantios que foi feito lá atrás. E agora, crise para eles é um sinônimo de oportunidade. Mas como me internacionalizar? Como praticar um marketing globalizado? E pior, né? Uma pergunta bem difícil. Como distinguir o marketing doméstico do marketing global? Na verdade, o marketing ele é uma disciplina universal que pode ser utilizada em qualquer país do mundo. Já o marketing global, ele não diz respeito àquele marketing onde você, como empresa,
deve estar presente em todos os países do mundo. Não. O marketing global, ele diz respeito a você expandir a sua mente, abrir horizontes de negócios de modo a abranger o mundo para perceber este mundo como um grande palco de oportunidades e de riscos. Então, na verdade, o que conta num processo de globalização não é a quantidade de países que você se faz presente, mas a forma que você se faz presente. É como se alguém perguntasse para vocês, olha, eu tenho duas empresas, a empresa A e a empresa B. Qual dessas duas empresas seria mais internacionalizada? Bom, a empresa A, ela exporta para mais de 10 países. A empresa B só exporta para um país. Então, qual é aquela que é mais internacionalizada? Bom, deixa eu ver aqui se no chat alguém se atreve a responder. Alguém se atreve a responder qual dessas empresas é mais internacionalizada? A empresa A ou a empresa B? A empresa A exporta para 10 países, a empresa B só exporta para um país. De repente, a resposta, você pode ficar chocada. Porque a resposta pode ser a empresa mais internacionalizada seria a empresa B e não a empresa A. Porque a empresa B, ela exporta para um país, mas na verdade é através da filial dela no país anfitrião. Então, na verdade, o que ela faz é vendas do marketing multidoméstico, porque ela já conhece o consumidor, já conhece preço, já conhece normas, conhece cultura. Então, ela exporta para uma filial dela lá e vende localmente. Agora, a outra empresa, a empresa A, ela exporta para 10 países, mas, de repente, através de uma exportação indireta. O que é exportação indireta? Ela vende para uma empresa no Brasil e essa empresa do Brasil que é responsável pela venda no mercado internacional. Isso quer dizer que ela pode sequer conhecer o nome do cliente dela. Ela não sabe a respeito de nada, não acompanha a evolução das necessidades dos seus clientes. Ela vende para uma empresa que se carrega de fazer a venda no mercado nacional. Então, o que eu quero mostrar a vocês que o que conta no final de tudo não é a quantidade, mas é como você se posta no comércio internacional. E se você estiver mais próximo do seu cliente, com certeza você tem que entender de situações como aqui no Brasil. Se você está perto do seu cliente no Brasil, você tem muito mais chance de expandir, porque você sabe sobre a sua concorrência, sobre os seus hábitos, sobre a sua forma de consumir. Então, dentro dessa conversa inicial, a gente vê que a internacionalização em tempo de crise, ela é importante. Ela é importante para aquelas empresas que até então, como diz uma expressão a gíria, a ficha não caiu. E ela tem uma força maior, um braço, uma força invisível que é esmagadora, que se ela não procurar clientes lá fora, ela vai perecer. Só que ainda existe um percentual dessas empresas, pessoal, que quando o mercado nacional volta a aquecer, ela larga esse mercado e volta para o mercado nacional. Mas eu volto a dizer, o mercado nacional é cíclico. E aí, depois que esse mercado nacional aqueceu, ela pode ter uma outra crise. Aí alguém da empresa tem uma ideia maravilhosa.
Gente, no passado a gente exportou, vamos procurar aqueles exportadores? Vamos. Toque, 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 toque. Ei, importador, lembra de mim? Claro que eu lembro. Você é aquele que exporta quando quer e me deixa na mão. E outra coisa, tá? Eu estou realmente tomando pânico de brasileiros. Porque, para mim, a experiência que eu tive com brasileiros foi a pior de todas. Então, agora, a Aline, ela fez todo um dever de casa, um planejamento, todo um trabalho de reloginho, de colocar passo a passo para exportação. E quando ela bate na porta daquele importador, aquele importador fala, ih, é brasileiro. Nossa, deixa um rastro de sujeira, um nome comprometido. O que eu quero dizer, pessoal, que a nossa responsabilidade de entrar no mercado internacional, ele é muito maior do que preservar o nome daquele profissional ou daquela empresa. Mas nós temos que preservar o nome do nosso país. Vocês querem um exemplo prático? 20 anos atrás, vamos falar de China. Me falem duas palavras do que se concerne à importação de China. Barato e ruim, barato e ruim, barato e ruim. O que é isso? China é muito barato, mas os produtos são péssimos. E a China tinha aqueles fabricantes que estavam insistentemente tentando sair dessa ideia que eu sou só barato e eu sou ruim. Exemplo disso, nós estamos vendo os produtos chineses que estão com preços elevados e têm uma qualidade superior. Então, eles conseguiram quebrar aquele paradigma, aquele rótulo que chinês era barato e ruim. Agora, e nós brasileiros? Será que nós vamos conseguir quebrar o nosso rótulo, seja qual for lá fora? Então, eu convoco a todos vocês, na hora de participar do comércio global, de proteger o nosso nome. Não somente para a sua empresa, mas para outros que queiram participar do comércio internacional. Se a gente faz o nosso dever de casa, a gente está facilitando para o nosso colega que também quer participar do comércio internacional. E aí a grande pergunta é, eu quero me internacionalizar. Quais as formas que o mercado nos apresenta para que eu possa me internacionalizar? Eu falei para vocês da exportação indireta, que era que a empresa A que exportava para 10 empresas. O que é isso? É aquela empresa, como foi dito, que exporta para uma empresa no Brasil, e essa empresa no Brasil é responsável por colocar os produtos lá fora. Essa empresa que põe os produtos lá fora, ela faz uma exportação direta. E aquela empresa que vende para uma empresa no mercado nacional, ela pratica uma exportação indireta. Então, lembrando que o marketing está aí para nos lembrar que nós temos que estar próximo aos nossos clientes, sejam aqui ou seja lá fora. A gente tem que estar perto disso. Tá? Bom, até então, alguém tem alguma pergunta sobre o que foi dito? Sobre as formas de nós entrarmos? Até agora falamos só o primeiro degrau, que é a exportação direta e indireta. A segunda forma de penetração de mercado seria uma forma que é uma evolução da empresa, não necessariamente ela tem que passar por esse segundo degrau, é a questão da exportação de serviços. Quando se fala sobre internacionalização, as pessoas logo pensam em 3 palavrinhas. Vamos falar sobre internacionalização. Pensa só em exportação, importação, e pensa em mercadorias tangíveis. E, na verdade, existe vida aí, além disso. Né? Então, o segundo ponto é a parte de serviços. Que serviços são esses? A gente vê a todo momento. São as franquias. Nós temos aí as franquias do McDonald's, do Burger King, franquias de filmes de Hollywood. Hoje eles vendem filmes, né? Através de franquias. Isso tudo é a internacionalização. E é uma internacionalização muito poderosa. Olha, eu vou contar um segredo aqui, sem querer vocês arriscarem a minha idade.
Mas eu já estava grandinho quando eu vi o ET. Vocês lembram aquele filme ET? E naquela época, não havia internacionalização, porque a internacionalização só foi feita, de fato, com o Collor, lá a partir de 1990. Então, eu vou contar para vocês uma experiência fantástica que eu vi quando eu vi ET. A experiência fantástica foi que, quando o menino estava com o ET no quarto e viu que ele estava com fome, ele vai na geladeira, uma geladeira gigante. Eu falei, nossa, que geladeira bonita. Quando ele abre a geladeira, sai uma luz gigante de dentro da geladeira. A geladeira da minha casa era uma lâmpada que mal iluminava tudo lá dentro. E depois ele enfia a mão dentro da geladeira e tira uma caixinha Tetra Pak de leite. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Uma caixa de leite? Aqui no meu bairro era saquinho de leite. E que anos depois era uma tira amarela. Não sei se vocês lembram. Que alguém inteligente botava uma tira amarela num saquinho de leite que era para você carregar. E que muitas vezes essa etiqueta rasgava no meio do caminho e eu perdi o leite. Gente, eu vi uma caixinha linda, bonita, com desenho. E saía aquele leite branquinho. Eu fiquei apaixonado com isso. Mas a minha frustração foi grande quando ele pega aquele leite e despeja em cima de uma travessa cheia de sucrilhos. Sucrilhos de manhã? Cadê meu queijo? Cadê meu pão com manteiga? Cadê meu café? Não, isso nunca vai acontecer. Ainda mais com os mineiros. Cadê meu queijo? Cadê meu café? Cadê meu pão? E hoje, nós temos isso aí de uma forma tão perturbadora que as mães querem tirar isso dos filhos porque vê que não tem sabor nutricional nenhum. E que você está dando exemplo para o seu filho comendo sucrilhos de manhã. Olha o poder da globalização de alterar a cultura de coisas simples. Então eu pergunto a vocês, quando a gente vê um filme, serviços, o que a gente está vendo naquele filme? Alguém está vendendo uma cultura. Alguém está vendendo uma cultura. E foi por causa disso que o Brasil caiu a ficha. E vocês viram como os filmes do Brasil estão se internacionalizando cada vez mais? E cada vez mais os filmes brasileiros estão tomando o corpo lá fora? E aí aparece alguém com uma sandália havaiana, aparece alguém numa cidade do Rio, aparece alguém comendo um açaí, aparece alguém de bermuda. E isso ajuda a promover o turismo. Isso ajuda a promover a cultura do brasileiro. E efetivamente ajuda a promover a exportação dos produtos brasileiros. Então, muitos importadores começam a consumir a cultura, os hábitos e os produtos brasileiros através dos filmes. E isso abre porta. Isso é internacionalização. Então, nós estamos falando aí de serviços, de vender um filme, de franquias, de joint ventures, que são alianças estratégicas. Imagina a TAM, uma Gol da vida, Latam, que hoje você compra um ingresso para ir para Miami. E é a sua primeira viagem internacional. Nossa, eu vou viajar no voo internacional, no avião de uma companhia aérea internacional, minha primeira viagem. E, de repente, o meu ticket estou dando um exemplo, tá, pessoal? É da American Airlines. E eu vou voar no aparelho da American Airlines. E quando eu estou entrando para ir para o avião, eu estou vendo que estão me encaminhando num corredorzinho que eu estou entrando no voo da Latam. Peraí, para tudo. Escuta, eu estou indo para Miami no voo da América. Que vocês estão me botando no voo da Latam aqui? Meu senhor,
Isso é uma aliança estratégica chamada de code share. As companhias aéreas, por não terem o seu espaço completo, elas rateiam uma aeronave. Então, duas empresas compartilham a mesma aeronave. Peraí, você está me dizendo que eu estou com o ticket da América e vou voar no voo da TAM? Isso é code share. Meu Deus. Então, nós estamos falando de empresas nacionais com empresas multinacionais, empresas de origem brasileira, empresas de origem N. E sem falar que isso tudo que eu estou dando exemplo ainda é como consumidor, hein? Alguém aí, nesse exato momento, não tem um relógio importado? Um óculos, uma camisa, um tênis, uma meia, um carro? A pergunta é, por que que eu, como consumidor, adoro me internacionalizar? E por que que, como pessoa jurídica, eu não me internacionalizo? Será que é por causa de medo? O que que é? Por quê? Há um tempo atrás, eu dava uma disciplina que chamava Marketing para Dentista. E eu tinha que sensibilizar o dentista que ele tinha uma empresa, e não um consultório, que ele não estava criando uma sala de espera, mas uma recepção. Todos os conceitos de marketing. E aí um dentista chegou para mim e falou assim, ô Público, eu sei que a sua área é comércio exterior, eu já estou importando instrumentais na área da odontologia, e agora estou querendo importar osso humano, que aqui no Brasil é difícil ter, para reconstituição facial. Eu falei para ele, o quê? Você é um dentista, como você atreve a importar? Você está a anos-luz de todos aqui. Ele riu e falou, eu não posso ficar para trás. Então, pessoal, a globalização é para todos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, para qualquer profissional. E aí, eu chego na terceira e mais complexa forma de entrar no mercado internacional. Essa forma se chama investimento direto. É nós agora termos uma unidade fabril, um escritório, nem que seja virtual, num país anfitrião. E é aquele escritório que vai ser responsável pela captação local. E aí nós estamos falando de uma frase muito famosa para quem já tem algumas milhas no comércio internacional, que é pensar globalmente e agir localmente. É você estar atinado com o que está acontecendo no mundo e analisar localmente o seu público-alvo, para que você possa ver adaptações necessárias ou não. Até porque muitas empresas acreditam de coração que elas não precisam preocupar com muito sobre comércio internacional. Afinal de contas, o marketing dela é tão eficaz, ela é tão líder de vendas no mercado nacional, que se amanhã ela precisar exportar, ela vai pegar essa estratégia e vai colocar como uma luva naquele país. E aí o marketing global está para nos lembrar que não necessariamente as estratégias de sucesso implantadas em um país são as mesmas no outro país. Pessoal, às vezes para alguns isso pode estar sendo uma coisa muito banal. Para outros, efetivamente está sendo de valia. Mas para aqueles que acham que está sendo banal, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui professor acadêmico direto. Durante 19 anos eu dei aula continuamente para faculdades, instituição de educação. 19 anos direto. E eu gostava de dar casos de sucesso. Caso de sucesso para mim não é bom, não. Sabe por quê? Toda vez que você vê um caso de sucesso, você lê aquilo, nossa, mas é tão fácil, até eu faria isso. É essa a impressão que eu tenho. Então eu gostava de dar casos de insucesso, para que force a gente a pensar o que nós podemos ter feito.
E um dos casos de sucesso mais fantástico que eu vi foi Pizza Hut em Moscou, Guerra Fria. Nós podemos pensar isso lá no idos de 1980. Pizza Hut queria colocar pizza na cultura soviética, que é a base de enlatados, frutos do mar, mercado completamente fechado. Vocês têm que ver Pizza Hut, peraí, isso é uma empresa multiglobal. Eles estão em tudo quanto é lado, sim. E quando eles foram para a Rússia, e eles compraram o terreno, eles descobriram que não tinha tijolo no lugar para poder construir o restaurante. Porque você está falando de uma cultura completamente fechada, não tinha tijolo. Eles não tinham leite com teor proteico para fazer a mussarela. E pior, a moeda era o rublo. Uma moeda extremamente fraca. Eles tinham ainda um problema financeiro. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que, mais uma vez, existe o que eu gostaria de chamar da arrogância das multinacionais em achar que tudo é fácil. E são elas que, na minha experiência, na maioria das vezes, causam grande problema. Grande perda de dinheiro. Grande perda de dinheiro. Porque o empresário pequeno, ele vai devagarinho. Muitas vezes, por falta de planejamento, ele foi devagarinho, a perda dele ainda é menor. Agora, as empresas multinacionais, por acharem que já dominam 2, 3 países, ela esquece que o segredo do comércio internacional é pensar globalmente e agir localmente. E esse agir localmente são cultura, política, legislações aduaneiras, cambiais. Eu vejo N empresas que me procuram para colocar produtos nos Estados Unidos. Eles precisam adaptar, por exemplo, a Anvisa americana, que é o FDA. Tem que ter código de barra. Tem que ter certificações específicas. E às vezes é tarde demais. Nós temos que pensar em planejamento. Então, vamos fechar aqui. Quero me internacionalizar. O que eu preciso pensar? Planejamento e as formas de entrar no mercado internacional. Exportação, direta e indireta. Tenho 2, que é justamente a parte dos serviços. E o terceiro, a instalação de fabricação de uma unidade fabril no destino. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí? Alguém está dando para acompanhar? Deixa eu ver aqui. Juliane, alguma pergunta aí? Nada, pessoal? Nada. Tá muito bom, tá entendendo? Tá cheio de dúvida? Então tá, hein? Tô falando aqui que tá dando para acompanhar. Ótimo. Perfeito. Então, vamos prosseguir. Bom, efetivamente, o que eu gostaria de passar para vocês é que existe um lado mais técnico do comércio internacional. Além de tudo isso que eu falei sobre a postura, o planejamento, a conduta que nós temos que ter, né? A responsabilidade que nós temos que ter com o nosso nome, com a nossa pátria Brasil, aí vem a questão do conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, você precisa de bons profissionais. Na minha empresa, eu tenho um contador, eu tenho um departamento de marketing, eu tenho um departamento jurídico, e eu tenho que confiar nesses profissionais, porque o meu tempo é para definir, é para fazer aquilo que eu sei fazer.
que é o core business da minha empresa. E aí que a coisa tem que ser dessa forma. Cada um no seu quadrado. Existe uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala assim, olha, não tem o mínimo sentido você contratar um profissional, uma empresa, e dizer a ele o que ele tem que fazer. É ele que tem que te dizer o que você tem que fazer. Afinal de contas, ele é o profissional. E ao longo da minha experiência profissional, eu vejo empresas extremamente humildes que nos contratam, já têm as suas ideias, para falar o que eu devo fazer. E existem outras empresas que nos contratam para falar, olha o dedão, eu quero que você faça desse jeito. Opa, mas peraí, então para que você está me contratando? Se você já sabe fazer. Ah, porque eu não tenho tempo para isso. Ah, entendi. Uhum. Então, a partir desse momento agora, o nosso papo vai indo para um lado mais técnico, que eu quero ser uma forma mais sutil, para não ser cansativa. É a questão de nós entendermos que tanto na exportação e na importação, nós temos tributos, nós temos regimes aduaneiros que nós devemos analisar com antecedência para que o nosso planejamento possa ter sucesso. Para exportar, eu vou ter incentivos de impostos? Sim, de forma geral, sim. E para importar, qual é a minha carga tributária? Eu sei que eu vou ter impostos federais e o estadual. Eu vou ter benefícios? Sim. Esses benefícios, eles de forma geral, dizem respeito, à classificação fiscal da mercadoria, que é a NCM, porque a NCM, que é o código da TIP, você tem lá um código de 8 números, ele representa a mercadoria. Então, aquela NCM, ela tem um benefício tributário. Ou a empresa faz um pleito para ter o benefício. Então, nós podemos estar trabalhando os benefícios da importação em 2 segmentos. A NCM já vem de braços abertos, dizendo que ela é favorável à carga tributária com alíquotas menores. E por que isso? Porque são lobbies onde você tem determinados sindicatos que vão junto ao governo federal para mostrar a necessidade que nós precisamos abrir fronteiras para esse produto, para o crescimento do país, ou ao contrário, para proteger o mercado nacional e impor pesadas tarifas para inibir a importação. Então, isso aí é o que nós chamamos de barreiras ao comércio internacional. Nós vamos ter barreiras tarifárias e não tarifárias. E do outro lado, nós temos os benefícios que a empresa vai procurar obter, se adequar. Por exemplo, seja em nível de IPI, seja em nível de ICMS, situações que ela vai ter que comprovar junto às entidades governamentais, no caso, ou entidade federal ou estadual, de benefícios de investimento de forma geral na sua empresa, para que ela possa gozar desses benefícios no processo de importação. E como eu estou dizendo que agora é cada um no seu quadrado, que essas questões técnicas é importante a gente ter pessoas ao redor, igual vocês, grande parte são contadores, e eu converso muito com o meu contador, porque eu tenho que entender como determinadas situações se comportam no mercado nacional. Então, existe uma troca. Aqui, ó. Puxão de orelha, viu? A todos os contadores que ainda não se internacionalizaram. Porque muitos deles, quando eu falo de situações na importação e na exportação, eles não sabem, eles não entendem. E aí o meu cliente pede para eu traduzir para o contador o que está acontecendo, porque o contador não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E olha, abram os olhos,
Porque o nível de internacionalização das empresas está subindo. E aquele contador que achar que os seus clientes ainda são clientes que não se internacionalizam, vão passar por grandes dificuldades. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Que essa capacitação, essa forma que todos nós temos que respeitar o profissional, né? E convidar a eles para trabalhar com a gente, no nosso plano, nos nossos ideais, passa por uma frase no comércio exterior que eu gosto muito de dizer. É o seguinte: uma indústria, uma empresa, ela nasce com uma capacidade de produção. Ao longo da vida dela, ela vai crescendo essa capacidade de produção. Ela vai tendo outros clientes, vai produzindo, abastecendo outros clientes, vai abrindo filiais no Brasil, e a sua capacidade de produção pode ficar gigantesca. Ela tem como criar mecanismos para isso. Só que o comércio internacional, além da capacidade de produção, nós temos que ter uma outra coisa, chamada capacidade de internacionalização. E essa capacidade, ela não vai adquirir sozinha. Ela adquire do ambiente externo à empresa. Ela precisa de profissionais que possam mostrar a ela quais são os mecanismos, as formas seguras de entrar no comércio internacional, seja para exportar ou para importar. Então, a capacidade de produção ela é importantíssima para que ela possa conseguir bons preços e custos logísticos nos países alvos, que existe uma diferença grande de distância quando nós estamos falando de comércio exterior. Mas essa competitividade de preço, ela pode perder por não entender a capacidade de internacionalização, que é a cultura do país, que é a adaptação daquele produto naquele país, ou a adaptação das normas, das regras. Então, tudo aquilo que ela pode ser forte na capacidade de produção, ela perde, pode ser um golpe mortal, se não entender a capacidade de internacionalização. Então, o para casa que eu sempre dou é capacidade de produção versus capacidade de internacionalização. E, com base nisso, a gente chega em regimes aduaneiros. Se vocês quiserem anotar, nós temos o decreto 6759, que ele é a Bíblia do regulamento aduaneiro, e é ele que vai nos dar a base para que possamos ter uma visão junto com aquele profissional. Eu vou falar uma palavra duvidosa, dos benefícios para nós nos internacionalizarmos. Porque, na verdade, existem vários regimes que a nossa empresa pode adotar para exportar e importar frente a uma necessidade que nós temos. Por exemplo, exportação temporária, que é aquela necessidade que eu quero pôr produtos lá fora, depois retornar. Ou admissão temporária, que é a necessidade de eu importar temporariamente, depois a mercadoria voltar. Ou regimes de entreposto, onde a mercadoria vem, eu não quero nacionalizar naquele momento, mas eu quero que a mercadoria fique parada, para que ao longo da minha demanda eu possa pegar frações desse meu lote e nacionalizar parcialmente. O que isso tem de benefício? Que eu me descapitalizo de uma vez só. Porque quando eu importo e nacionalizo, eu tenho que recolher todos os tributos federais e estaduais naquela hora. Bum! Agora, se de repente eu coloco no entreposto, na medida que eu vou tendo demandas no mercado nacional, eu vou nacionalizando parcial. Então, eu tenho um fluxo de caixa positivo. Então, é muito importante saber que o regulamento aduaneiro, ele pode ser nosso aliado nas estratégias
que a gente pode adotar para o mercado nacional? Bom, o que eu queria falar de forma geral era sobre a mentalidade que nós temos que ter. Eu entendo que nós temos um público muito leigo, porque nem todos estão envolvidos no comércio internacional. Eu me coloco agora, imagina que a FECOM está dando um curso aí específico de ICMS, e eu estou lá também, eu vou querer uma linguagem simples para eu poder entender, saber para onde eu vou e até mesmo não perder o interesse. Então, o que eu gostaria de dizer é, em nome da Aline, da Lourdes e da Juliene, que caso vocês realmente tenham se interessado por esse tema, nós temos um projeto de fazer um curso mais técnico, falando um beabá bem básico de comércio exterior básico, curso básico de comércio exterior, falando sobre questões conceituais do que é exportação, importação, tributos, câmbio, área aduaneira, registros, e com exemplos e atividades para que a gente possa não necessariamente operacionalizar, porque isso a gente tem que ter uma carga horária maior e temos que estar atuante, mas que nós possamos ter uma noção um pouco mais aprofundada para onde ir e a quem buscar apoio. Senão a gente fica como aquele mineirinho, oncotô para oncovô. Então a ideia é justamente termos uma visão de o que nós podemos ter de acesso para que você até defina o seu papel dentro da empresa. Olha, eu gostei dessa área, eu vou querer me aprofundar mesmo. Ou eu já tenho uma visão boa para eu contratar um prestador de serviço para que eu possa ter uma ideia do que ele vai fazer e fazer uma boa gestão junto ao serviço dele. Bom, eu estou aberto a perguntas. Por favor, não façam perguntas muito difíceis, tá bom? Eu fui generoso com vocês, eu falei questões básicas, então não me façam perguntas difíceis, por favor. Ok? Brincadeirinha, estou aqui à disposição. Oi, Públio. Você poderia falar um pouquinho sobre esse regime simplificado de importação e exportação? Sim. O regime simplificado de exportação e importação, na verdade, chama regime de tributação simplificada. Regime de tributação simplificada. É você fazer importação nos moldes que nós vulgarmente chamamos de correios. Mas não são somente os correios. São os correios e as empresas de courier, que são chamadas de DHL, TNT, FedEx. As empresas de courier, elas prestam um serviço muito similar ao correio. Mas o que é um courier? Na verdade, o courier vem de um conceito medieval. Eu não sei se vocês já viram algum filme medieval, quando um castelo vai declarar guerra ao outro, punha um pobre coitado num cavalo, que ia lá bater na porta e falar assim, olha, o meu rei veio através de mim decretar guerra. Alguns desses reis ficavam tão assim que decapitava esse cara. Já é resposta para o outro, né? Eu aceito. Esse cara que ia lá em nome do outro decretar guerra e não sabia se ia voltar vivo, é chamado de courier, que nada mais é do que o mensageiro do rei. Então, esse nome courier, ele faz serviço de pequenas encomendas, como os correios. Mas ele não faz o serviço de correspondência. Carta, querida mamãe, cheguei bem. Isso é monopólio dos correios. Isso já está em desuso, mas ainda é a normativa. Então, o regime de tributação simplificada é quando nós temos operações de até $3.000, ou a moeda equivalente, e as pessoas físicas ou jurídicas podem importar esse produto, sem necessariamente ter o seu registro como empresa importadora e exportadora, chamada de radar.
O ponto positivo nisso, que despreza toda uma burocracia de registros, de gestão e de contratação dos diversos prestadores de serviços que existem ao longo do caminho. Mas existe um ponto muito importante a ser considerável no regime expresso de tributação, que é a carga tributária. Quando eu faço uma importação no regime geral de importação, que a gente vai chamar aqui de formal, eu tenho a alíquota do imposto de importação, do II, do IPI, do PIS, do COFINS e do ICMS. Vamos dar um exemplo? Exemplo. Todo mundo foi 18%. Agora, quando eu faço o regime simplificado de importação, esse simplificado não é só no sentido burocrático, mas também no sentido tributário. Aí eu vou ter um único imposto federal, que vai ser de 70%, e mais o ICMS, que vai desrespeitar qualquer alíquota, e hoje vai ser de 25% no regime de tributação simplificado. Então, no regime de tributação normal, eu tenho 18% de ICMS, mas a tributação ele vai para 25%. E eu teria 70% mais 25%. Então, você tem que pensar duas vezes. Na hora que você entra no Mercado Livre e vê lá o tênis Nike, que custa X. E lá no chinesinho, no Alibaba, custa menos X. Faça uma planilha considerando isso. Ah, mas o meu amigo nunca foi tributado. Olha, isso aí é igual elefante branco. Tem pessoas que falam isso. Hoje, cada vez mais está raro não ser tributado. Eu falo que isso é igual cabeça de bacalhau, né? Ninguém nunca viu. Então, a tributação, ainda mais hoje, frente à corrupção, frente a essa questão da escassez monetária, o governo quer capitalizar. Então, eu digo para vocês que tem uma chance muito forte do seu produto ser taxado. Eu mesmo fui taxado agora, há 2 semanas, um valor exorbitante. Eu mandei fazer umas canetas de brinde. Já tem uma aqui, ó. Essa canetinha, ela é muito bonitinha. Ela tem uma ponta que é... Aqui, ó, essa aqui está sem plástico. Ó. Ela tem uma ponta que é luz e uma ponta que é borrachinha. Ela não tem cara de brinde, ela é muito bonita. E tem o meu logo. Mandei fazer num preço muito legal, porque eu tenho escritório em Miami. Mas eu sabia que o custo dela ia ficar caro aqui. Eu trouxe 300 canetas. Mas essa caneta era o que eu queria. Não tinha uma caneta nacional dessa forma. Eu não queria uma caneta com cara de brinde. Eu queria uma caneta bacana, elegante, bonita, que representasse a minha empresa. Então eu estava disposto a trazer isso. E paguei um imposto alto. É claro que eu fiquei cruzando os dedinhos. Não vai ser tributado, não vai ser tributado, não vai ser tributado. Toca o telefone público que você foi tributado. Então existe isso. Então, o regime de tributação simplificada é esse, tá? É você trazer o seu produto, lembrando que a burocracia e o tributo é a menor. Tá respondido? Assim, público. E assim, uma empresa hoje, ser micro, pequena, o que, que ela precisa para ela exportar? Ela tem que estar cadastrada onde, quais órgãos? Se pudesse falar um pouquinho do Siscoserv, do Siscomex, que eu acho que é interessante, né, a gente falar um pouquinho, de forma bem por cima, né, porque a gente que é contador, assim, eu já trabalhei, já tive uma experiência de trabalhar com empresa que importava, né, e foi uma experiência muito boa que eu tive na minha vida, só importação, né, exportação não. Mas eu acho legal a gente tocar um pouco nisso, né? Vamos lá. Aline, eu não sei como que isso veio, essa frase veio para você, ou se você colocou, mas deixa eu colocar uma coisa que eu quero ressaltar muito na sua frase, que é muito importante para nós. Você disse assim, Públio, como que a pequena e a média empresa deve fazer para poder dar os primeiros passos na internacionalização? Isso aí foi muito bacana a sua pergunta, porque o ponto principal é,
O registro independe do tamanho da empresa. Se é pequena, média ou gigante. Todos vão passar pelo mesmo passo. Os pontos principal é fazer o registro na Receita Federal, que é chamado de radar. Tem gente anotando. Então vamos para o ponto 2. Anotem aí. Registro no setor de câmbio, porque você vai trabalhar com moeda estrangeira. Tem que ter um registro no setor de câmbio. Mas espera aí, a minha empresa já tem conta há mais de 20 anos. Eu tenho que fazer um registro lá? Sim. O câmbio é um universo paralelo. É Marte. Tudo é diferente. Tem que ter o registro de câmbio. E terceiro, nós temos que ter um registro na Marinha Mercante, se eu for importar. Porque se eu for trazer um produto por via aquaviária, eu tenho que ter um registro na Marinha Mercante como importador. Esses 3 registros são básicos. Agora, eu quero exportar para o Mercosul. Classicamente, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Eu fiquei sabendo que nesse Mercosul, que é uma zona de livre comércio, onde os impostos, é uma união aduaneira, as alfândegas são iguais nos seus impostos, se eu provar que meu produto tem no mínimo 60% de insumos nacionais e exportar para a Argentina, o imposto de importação é 0. Se a Argentina provar que aquele produto tem no mínimo 60% de imposto de insumos nacionais, na hora de eu importar, meu II é 0. Então, eu vou ter que ter um registro para que eu possa emitir o certificado de origem. Esses registros são órgãos, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, para que eu possa emitir o certificado de origem. Aí já estou começando exceções. Agora eu quero importar ou exportar produtos da área médica, alimento, animal, comida, bebida, animal, planta, produtos de colecionador, uma arma. Eu vou passar por Anvisa, eu vou passar pelo Ministério da Agricultura, vou passar pelo Inmetro, eu vou passar por vários órgãos, porque esses órgãos vão ser chamados de órgãos anuentes. E aí, independente se a empresa é pequena ou grande, ela vai ter que ter o registro, porque a NCM exige que tenha-se um registro prévio à operação de importação e exportação. Então, a grosso modo, é assim. Respondido? Você está fazendo pergunta difícil, hein? Eu não falei nada disso na explicação. Estou de olho. Pensei que vocês iam fazer as perguntas. Eu não entendi aquilo, não entendi aquilo. Vocês estão saindo pela tangente. Então, pessoal, eu vou agora contar um caso muito importante para vocês. Eu estou convidando vocês para o meu casamento. O negócio é o seguinte, hein? Vocês têm que ir bem bonito. Barba feita, cabelo cortado, as mulheres de maquiagem, compra um terno, mulheres vestido de primeira, que vai ser um negócio bonito. Não quer gente feia lá não, hein? Se prepara para a festa. É a mesma coisa a entrada no comércio internacional. Primeiro eu preparo a minha casa, depois eu vou lá fora. Toc, 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 toc. Sim, quem é? Fulano, eu sou um exportador. Pois não. Eu estou querendo vender um produto. Ah, claro. Que produto que é? É uma caneta. Ah, sim. A caneta. Você tem um folder dessa caneta? Tenho. Está aqui. Ah, muito obrigado. Mas está em português. Eu não falo português. Ah, peraí. Eu vou traduzir no Google para você. Ah, tá. Você tem o preço? Ah, preço? Ah, peraí. Gente, tem que fazer um preço para exportação. 10 dias depois o preço vem. Ah, obrigado. Você pode mandar uma amostra? Amostra? Gente, vamos mandar via courier. O courier é muito caro.
Vamos mandar via correio. Correio é muito barato. Então tá, vamos mandar no correio. 20 dias depois, e a amostra? Ah, eu mandei via correio, né? Porque é mais baratinho para mim, eu que estou bancando, leva 20 dias para chegar, dá um pouquinho de paciência. Olha, tá bom, eu gostei. Eu vou querer importar. Vamos fazer isso aí. Ah, beleza. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu descobri que tem um tal de radar aqui, e eu acho que vai levar aí talvez uma semana para eu fazer o radar. O registro no câmbio pode levar de 20 a 30 dias. Você pode me dar 30 dias? Tchau. Então, comércio nacional é você botar a roupa. Toque, 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 toque. Quem é? Estou vendendo uma caneta. Você quer comprar? Sim, você tem um folder? Está aqui na sua língua. Você tem preço? Sim, está aqui. Você tem amostra? Sim, está aqui. Você pode aceitar o pedido? Sim. Para quando? Estou apto a exportar? Parece lógico, não parece? Mas eu não vejo isso. Eu, como prestador de serviço, não vejo isso. Pode acreditar. Pode acreditar. O planejamento é tudo. Quer ver uma outra dúvida que, assim, eu trabalhei um tempo com isso, que o pessoal tinha muito? A formação de preço para você exportar, né? Porque tem uma série de custos que existem, que às vezes, principalmente, né, quando a gente está na área mais ali direta, né, que é financeira, é óbvio que não é, a gente acaba sendo perguntado mais pela questão tributária, né? Por mais que a exportação não tenha, mas a formação do preço é algo que eu acho que para o empresário é um mistério ainda, né? Formação de preço para você exportar. O que está embutido, né, dentro de tudo isso aí? Óbvio, com a empresa já aberta, com toda essa situação aí já do radar, já, enfim, né, a parte burocrática, mas a formação do preço para exportar, eu acho que é uma grande dúvida, né? Olha, de forma geral, o mercado tem mais dúvida real para exportar do que para importar. O importador, de uma certa forma, ele ouve falar, é 100, 110% e faz. Na exportação, as pessoas é que cometem os grandes erros e morrem na praia. Porque eles acham que o preço da exportação é fácil. Na verdade, ele é o que mais tem que ter atenção. Ele é o mais simples, mas é o que tem que ter mais atenção. Você sabe por quê? Porque às vezes eu vou fazer um certificado de origem, alguém vai me cobrar R$ 50. Porque na hora que eu fechei o câmbio, o banco vai me cobrar R$ 450 para fechar um câmbio. Peraí, já está comendo. E muitas vezes o cara acha o seguinte, frete doméstico, despachante aduaneiro, vai ter benefício de imposto, o que mais, hein? Acho que tem umas despesas lá na alfândega lá, acabou. E ele não sabe realmente se ele está ganhando dinheiro. Na importação também a gente tem que ter preocupação, porque a importação ela pode chegar aí a 130% do valor do produto. Se eu tenho um produto que custa $1 na origem, põe mais 1,30. Ele vai chegar a 2,30. Nossa, tá caro. Caro é o que você compra do seu repasse, o seu representante do mercado nacional, porque ele tem a 2,30, põe o ganho dele em cima e te vende a 4. É isso que é caro. É isso que é caro. Então, você falou um ponto muito importante, que a precificação, ela é um dos componentes dentro do planejamento. E ela é importantíssima para que nós tenhamos sucesso, para que essas operações não gerem perda de negócio. Pessoal, só rapidinho, que a Lourdes colocou aí o formulário aí no chat, aí só para não desvirtuar a atenção, é porque essa palestra aqui, Públio, ela é pontuada, né? Aí quem é contador geralmente precisa, aí a gente pede para que o pessoal preencha rapidinho, é muito rápido, o pessoal não vai... Não, mas espera aí, Aline, eu fiquei sabendo que essa pontuação mudou. Eu fiquei sabendo que não é de graça, não, eles têm que fazer pergunta, que não leva de graça, não é pinga-fogo? Fazer pergunta. Eu acho que tem coisa errada aí. Eu acho que se não tiver pergunta, não tem é ponto. pontuação. Não tem ponto. Fácil assim?
Tem que ter ponto. Eu vou falar aqui, ó. Ciscoserve, eu estou vendo aqui, é de serviço, né? Era para as operações de serviço, exportação e importação, mas o país está sem dinheiro de dar manutenção ao sistema, então foi cortado. Não é que foi extinto, ele ainda existe em lei, tá? Ele não foi extinto. Ele foi, vamos dizer, suspenso, ou seja, temporário, tá? Foi suspenso, Públio? Suspenso. Não. Foi suspenso porque não tem curso, eles não estão tendo dinheiro para dar manutenção ao site, ao sistema. Então ele foi suspenso até segunda ordem. Em lei ainda existe e você tem que guardar tudo, porque quando for ele vai te pedir coisas talvez passadas. É bom ficar atento. Nossa, Públio, tem muita pergunta de comércio exterior. Se eu for perguntar aqui, deixa o pessoal perguntar aí, pessoal. Pergunta aí as dúvidas aí. Gente, faça a pergunta. Não tem questão de se, às vezes, achar que é uma pergunta boba ou difícil, não. A gente está aqui, lembra, a base de vocês até então são pessoas que não estão efetivamente com o comércio exterior incorporado no dia a dia. São perguntas que são importantes. Vamos lá. Por exemplo, Públio, uma coisa que o pessoal não sabe, até onde termina o trabalho do despachante aduaneiro para a gente entrar, né, na importação, né? Que ele desembaraça toda a mercadoria e traz já invoice para a gente, né? Só que o contador ele tem que ter um entendimento, né, dos impostos que vem na invoice e tudo mais. O contador, na verdade, o despachante aduaneiro, ele tem que ser aquele aliado do contador, porque ele tem que dar toda a prestação de contas com os documentos originais de forma como se fosse uma conciliação bancária, para que o contador entenda como ele vai fazer aquele lançamento. Por isso que quando eu falo que a gente tem uma responsabilidade, nosso prestador de serviço, de ter tudo certinho, eu monto uma pasta, não é para o cliente, mas é para o contador. A mesma coisa o escritório lá no exterior. Quando essa operação aqui, a gente vende escritório virtual para empresas que querem se internacionalizar. Então, por exemplo, a gente agora está num processo de abertura de uma grande indústria, ela é grande, que importa cobre para fazer toda essa parte de fiação da área pública, de ruas, esses cabos de cobre grossos, tudo isso eles fazem. Então, nós vamos abrir uma empresa deles em Miami, como estratégia para importar cobre e para exportar esses cabos. E lá, nós temos que fazer a mesma estratégia, que é orientar o contador de lá o que está acontecendo em projetos de importação e exportação. Então, o contador, ele é uma peça fundamental, porque é ele que vai mostrar como que tem que ser feito o lançamento dessas operações financeiras. E aí, eu vou dar um segredinho para vocês, tá? Faz o seguinte, toda empresa prestadora de serviço que a gente começa a trabalhar, e principalmente aqueles que estão iniciando, eu falo assim, olha, na sua casa você deve ter uma cômoda, onde você guarda lá meia, camisa, calção, tudo. Você não tem lá tudo separadinho? Vamos fazer isso no comércio exterior? Por que a gente não analisa abrir uma conta só para a área de exportação e importação? Vamos deixar lá o banco X só para essa operação de exportação e importação. Quais são os benefícios disso? Você vai facilitar a vida do contador, porque toda movimentação restringe-se à área internacional de recebimento ou de pagamento, e você vai ter condições, dentro de uma forma geral, de dizer o volume e negociar boas tarifas com um banco. Então, toda aquela pasta ali, ela não é uma conta que está lá, de repente, salário, pagamento de fornecedor. Não, aquela operação ali, aquela conta, ela é exclusiva para a área de comércio exterior. E, graças a Deus, eu falo para vocês que pelo menos 80% dos clientes que a gente faz essa sugestão, eles acatam. E fica uma coisa boa para eles e para o contador, uma conta exclusiva na área de comércio exterior. Público, tem até algumas perguntas aí
no chat. E a Alessandra falando aqui, eu estou participando para conhecimento, pois nunca trabalhei na área de importação e exportação, mas participei de um processo de seleção para emprego e foi abordado o conhecimento na área de importação e exportação. Ou seja, né, está cada vez mais o contador, né, sendo demandado. Eu acredito que ela seja contadora. Agora, tem uma outra pergunta aqui de uma outra pessoa aqui. Exportação simplificada pode ser feita por pessoa jurídica. Se sim, a empresa pode ser creditada do ICMS e dos federais? Eu não É, conheço. aí é que está a questão. Na importação, no que se concerne à questão dos impostos, nós temos que lembrar que a maioria genericamente, dos casos na importação simplificada, são amostras e pequenas encomendas que a empresa, para ela não revende isso, é para ela. Nas importações formais, ela pode estar trazendo para ela ou revendendo, que aí ela vai fazer essas questões de CMS de entrada, de saída. Mas na operação da importação simplificada, grande parte dos produtos é ela que tem interesse de trazer para ela para analisar. Não necessariamente ela está comprando um produto, como pessoa jurídica, comprando o produto para poder revender. Por quê? Porque a natureza disso é proibitiva. Você fazer isso com caráter de comércio. Não pode ser o caráter de comércio de você comprar e revender a importação simplificada. Ela não pode ter esse caráter de comércio. Então, isso já diz tudo. Já a importação formal, sim. Você pode trazer para você com caráter de comércio. Agora, isso também nós temos que ter uma atenção. Porque se a empresa está trazendo para ela, e é uma empresa do segmento de alimentos e está trazendo um automóvel, isso é para ela. Mas se essa empresa de alimentos viu uma oportunidade de comprar um automóvel e está trazendo para revender, nós temos que lembrar do KNAI dela, que não permite esse tipo de comercialização de produtos. Então, para a empresa simplificada, a questão da conotação de comércio não é essa conotação, é para uso, é para análise dela, para ela mesma, não é de comércio. Pessoal, a gente deve estar aí, o público junto com a Lourdes, né, formatando algum treinamento para essa área de comércio exterior. Porque a gente sabe que a gente está aí no momento de pandemia, a gente entende, só que é um momento a gente aproveitar para tomar conhecimento. Que isso tudo passando, né, que a gente já está vendo aí, que o próprio prefeito já está começando a flexibilizar, a gente sabe que isso ainda vai demorar um pouquinho, mas é óbvio que isso vai passar. Então, acho que o momento do conhecimento é uma coisa que a gente tem conversado muito com o público, é esse momento agora, porque quando tudo voltar, que foi o que o público falou no início, a internacionalização já era para estar acontecendo, mas eu acho que isso pode vir com força, né, daqui para ano que vem. Então, assim, eu acho que o conhecimento nunca é demais, é uma prestação de serviço que o contador pode estar agregando, né, a seu escritório. A gente tem várias áreas aqui em Minas Gerais que já tem essa questão aí de importação e exportação, né, algumas áreas aí de Nova Serrânia, né, que acho que aqui é polo calçadista, tem uma série de polos aqui, né, de roupa, de importação, Porto Seco, que eu acho que é um negócio legal também da gente depois comentar, né, público, o que que é um Porto Seco, aqui em Minas tem alguns, né. Uma coisa importante estar falando aqui sobre serviços. Essa área é muito interessante. É o seguinte, nós temos que lembrar que o produto tangível ele passa sobre a supervisão da Receita Federal. E serviços passa na supervisão do Banco Central. São contratos. Então, na hora que você importa ou exporta serviços, se você usa um treinamento que você deu à distância, através, igual agora a gente está fazendo, ou às vezes um software, você vai passar em nível de Banco Central. Eu havia dito na primeira palestra da FICOM que existe uma exceção na área de software, que quando você tem um software de prateleira, que é aquele produzido em massa, se as pessoas estão passando ele através de um meio físico na alfândega, a carga tributária vai ser sobre o valor do software. Mas, se é um software
sobre encomenda e ele está no meio físico, os impostos é só sobre o meio físico e não sobre o software. Então é por isso que muitas pessoas, na hora de software, preferem passar via transferência, via cabo, via internet, e aí acaba que a prestação de serviço, no caso o software, ele passa só em nível de Banco Central. Agora, nós temos que lembrar que nós temos treinamentos também, né? Capacitações, todo tipo de consultoria passa na área de serviço. A Emiliane Publio está até perguntando sobre isso, como funciona a exportação de serviço, como, por exemplo, palestras, né? No caso, é a prestação de serviço ao exterior, né? Está perguntando como é que Ela vai funciona. emitir uma invoice, que é uma nota fiscal internacional, aí ela deu a palestra, o outro lá já falou que vai pagar, ela vai procurar o banco vai taxar em IOF e imposto de renda. Aí o imposto de renda depende muito para qual país que ela tem, porque a alíquota difere de acordo com o país, tá? E ela vai pagar imposto de renda nisso aí. Ela paga aqui, mas tem país que ainda paga lá também, né? Depende muito da legislação do país, né? Aí isso é muito, vai depender muito se aquele país vai querer assumir determinados custos ou vai repassar para outra pessoa. Mas, de forma geral, não. De forma geral, é aqui, é só aqui. Lá é uma tributação já interna da nacionalização dele, para que a mercadoria chegue e aí o dinheiro, mercadoria serviço chegue e aí ele faça a transferência como prestação de serviço. Pergunta, pessoal? Renato Zoain vem falando acordos de bitributação que existem, né, entre os países. Acordo de bitributação é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem escritório lá fora. Porque se você mostra efetivamente que você tem uma filial lá, você está fazendo filiais no exterior, depois que for olhar a questão de lucro, você recolheu o imposto, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre o que deu lucro lá, o Brasil vai te cobrar a tributação desse lucro aqui também. E vai ser dentro do regime de empresa limitada. Então, vamos supor que às vezes você é uma empresa do Simples Nacional e tem uma filial lá, como filial. Aí, o que vai acontecer? Além de você pagar imposto lá, você vai pegar esse valor e vai pagar o imposto aqui como se fosse um regime de empresa limitada. Então, tudo a gente tem que analisar com muito cuidado, que é parte do planejamento, porque às vezes a gente acha que nós estamos importando barato ou exportando com ganho positivo e, às vezes, na prestação de contas, o resultado não pode ser, às vezes, não é tão animador. Publio, eu vou te encher só com mais uma pergunta, que sempre teve, às vezes isso é um pouco de dúvida para o pessoal. De forma assim, bem resumida, sobre a questão de triangulação na importação e triangulação na exportação. Você pode dar uma explicação? Bacana. Sim, isso existe demais e a gente faz isso. Vamos lá. Hoje eu tenho uma empresa nos Estados Unidos. Essa empresa, ela pode ser um escritório comercial dela nos Estados Unidos. Pode ser dela. Ou pode ser uma outra empresa qualquer. Então, estou abrindo ainda mais o leque. Essa empresa aqui no Brasil, ela está querendo comprar um produto dessa empresa de Miami, que pode ser o escritório dela ou de terceiro. Só que ela não é empresa produtora. A empresa produtora está na China. Então, essa empresa do Brasil faz o fechamento de câmbio para a empresa nos Estados Unidos. Essa empresa dos Estados Unidos faz o pagamento para a China. E o produto sai da China diretamente para o Brasil. Então, veja bem, o dinheiro é remetido para o exportador em local diferente de onde a carga foi produzida ou embarcada. E essa carga não precisa passar nos Estados Unidos para vir para o Brasil, ela vem diretamente. Então, já no Siscomex, dentro de um documento chamado DI, Declaração de Importação, que é para a nacionalização dos produtos, lá você já vai falar quem é o país exportador e qual é o país embarcador, de onde sai a mercadoria e para onde vai o dinheiro.
Muitas empresas fazem isso até com planejamento tributário, né, Públio? Também, né? Depende do que você chama de planejamento tributário. Porque, por exemplo, se você está pensando hoje em Mercosul, que a empresa compra dos Estados Unidos e a carga sai da Argentina, nós temos que lembrar que aquele fabricante ele tem que atender os requisitos de origem, que, por exemplo, é no mínimo 60%. O dinheiro é pago por exportador, e aí a questão da tributação na entrada da mercadoria, que veio, às vezes, com benefícios ou com uma alíquota zero. Lembrando que benefício não é alíquota zero. Alíquota zero, alíquota 100, alíquota 10 é a alíquota. Benefício é de 18 para 5. Isso é que é benefício. Então, nós temos que lembrar que essa análise aí, essa questão onde você está dizendo de planejamento, numa tribulação, a gente tem que ver que, particularmente, é na entrada, na importação. Tá? E na exportação, a gente tem que ver para onde a mercadoria está entrando, para ver se existe acordos. Gente, muito saco do público aqui. Ô, Renato, você conhece aí de importação? Tem alguma dúvida, alguma coisa que pode colocar para o pessoal aí perguntar para o público esclarecer? Se quiser, liga o áudio aí. Ah, então tá. Então, o que você estava falando nas operações triangular, a back-to-back, né? É uma maneira interessante, né? Até porque você não tem nem importação e nem exportação, né? Embora a Receita Federal insista nas respostas de consulta que isso é uma receita operacional, né? Então só tem PIS e COFINS. Quer dizer, alguns autores, eu não sei como é que o professor pensa aí, dizem que back-to-back não é ainda uma internacionalização, né? Eu particularmente acredito que sim, que já deva ser um começo, né? Pelo menos a empresa, de uma forma mais simplificada, começa a colocar o nariz para fora do Brasil, né? Então, é isso aí. O Renato, depende do back-to-back, tá? Na verdade, eu coloquei a forma clássica, que não vai ser só esses impostos, vão ser mais. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje, você está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil e a Aline está na China. Você quer vender para mim uma caneta. Só que quem produz é a Aline. Você me vendeu por R$1,50 e comprou da Aline por 1. Eu mando R$1,50 para você. Você paga a Aline 1 e a Aline manda esse produto para mim. Houve entrada de produto, sim, nessa forma clássica, e o recolhimento dos tributos clássicos, IPI, PIS e COFINS. Mas existem umas outras que podem dar a intenção do back-to-back, que também são chamadas de exportações ficta, exportação ficta, que é aquelas exportações onde você exporta e a mercadoria não sai do país, que é enquadramento dessa. Vamos dar um exemplo das... Como é que chama, gente? Gente, fugiu o nome lá no aeroporto, as lojas... Como é que fala? Você vai no aeroporto Free lá shop. na zona do free shop, Free shop. no free shop. Você já imaginou lá no free shop que você tem um tanto de produto importado? Dá para entender, né? Alguém importou no Brasil e botou lá. Mas peraí, lá tem produto da Garoto. E o free shop é como se fosse um terreno internacional que está ali. Mas peraí, como é que o cara botou o produto da Garoto ali dentro? Teoricamente, a Garoto exportou para o importador lá fora e o produto voltou para o Brasil. Teoricamente. Mas na prática, não. Na prática, o produto ficou dentro do país e houve só uma transação financeira no que a gente chama de exportação ficta. Tá? Mas a back-to-back tradicional, é por isso que eu estou te falando, depende da forma também, se você está importando, se você está exportando, porque também existe essa operação de eu estar exportando para você em Miami, agora, e você está vendendo para a Aline, que está aqui, ó, comigo. Peraí, para tudo. Você não vai mandar a carga para mim para depois voltar. Vai haver só uma transação financeira e você manda a carga para a Aline.
é uma back-to-back nesse parâmetro que você mencionou. Então, a gente tem que ver, assim, generalizar, né? Mas a gente vê que vão ter ramificações aí. Obrigado. Eu acho que tem mais uma coisa interessante, Eline, com essa história do Covid agora e tudo mais, até antes, né, as indústrias já não estavam a todo vapor, né, no Brasil. Existia aí uma capacidade ociosa em torno de 40%, né, segundo pesquisas. E agora isso aumentou muito, né? Muito bom. Então, acho que para nós contadores vai surgir um grande mercado agora, falando de internacionalização, porque o pessoal de fora vai vir com dinheiro, porque as empresas nacionais estão baratas, né? E aí vão acontecer uma série de operações de reorganização societária. Não incorporação só, né? Mas pode ser participação propriamente dita, controlada, controladora, tal. Eu acho que talvez fosse interessante, né? Aí nós pensamos em um curso, alguma coisa assim, né? Até porque isso vai também envolver avaliação de intangíveis, né? Porque já que os nossos ativos aqui não estão grande coisa, né? Mas pelo menos a gente tem marca, tem clientela, tem uma série de coisas, né? Então acho que isso é uma sugestão aí para, enfim, para vocês pensarem. Na verdade, aí, né? Renato, o que vai acontecer é o seguinte: esse dinheiro vai vir aqui, vocês vão ter que fazer alterações contratuais, vão vir como investimento, mas aí também existe o outro lado, que é da exportação agora, que são essas empresas no Brasil que podem estar fazendo parcerias, elas, com entidades lá fora. E elas podem também estar enviando dinheiro lá para fora, comprando ou criando novas empresas, que é no caso o que eu faço daqui para lá. Então, na verdade, o que eu gostaria só de reforçar esse seu diálogo, sempre que você for tocar nesse tipo de assunto de comércio exterior, lembre que comércio exterior é uma rodovia de mão dupla. Então, se você está dizendo que vai vir algum investimento, pense também que vai sair investimento. Porque para um país crescer, ele tem que ter essa mão dupla de importação e exportação. Então, só para poder ainda reforçar a sua fala, não só um crescimento para que o contador possa entender o que ele tem que fazer de entrada, mas também o que ele vai ter que fazer de saída. Olha o meu caso dessa grande empresa de cabos, que nós estamos fazendo para saída. Nós estamos criando uma empresa em Miami, como estratégia para importação e exportação, para saída. Então, sempre vai haver os dois lados, mão e contramão. E o que o Renato falou é interessante, público, que eu vim também do mercado de construção civil, né? E aí, depois da Lava Jato, essa situação toda aí, meio que parou, né, a construção civil pesada no Brasil. E mesmo a empresa que eu trabalhava, as empresas de fora, elas entram aqui para comprar o acervo técnico, que chama, né? Porque o acervo técnico que é a grande chamada principalmente de empresas de construção civil e óleo e gás, né? Porque as empresas, para trabalhar em determinado tipo de obra, tanto civil quanto óleo e gás, ela tem um acervo técnico. E essas empresas de fora, elas vêm para comprar esse acervo técnico e entrar no país para poder operar com obra. Então, Esse tipo de operação, às vezes, quando você está falando, por exemplo, óleo ou às vezes petróleo, aí passa num comércio exterior que eu chamo de comércio exterior governamental. Não são qualquer empresas que têm controle disso. Não são uma empresa eu ou você. São empresas por serem produtos que estão sob o controle do governo e que são empresas já multinacionais que trabalham nesse tipo de setor. Então, é um comércio exterior diferente do que mesmo uma grande empresa. Vamos imaginar, um Google está trabalhando serviço, mas imagina uma Fiat, que é muito grande também. Agora, uma empresa que está comercializando gás. Aí são situações nomeadas pelo país, porque às vezes são coisas de monopólio do governo. Então, é um comércio exterior que eu chamo de comércio exterior governamental. Então, ele tem regras próprias para esse tipo de situação.
e que eu e você, na verdade, tem grande chance de nunca estar envolvido nesse tipo de operação. Então, se estivermos numa empresa de construção, são questões para ela, numa visão bem micro, bem micro. E que alguém, se for uma grande estatal ou uma empresa de umas estações grandes, multinacionais, comprar, e você já está comprando nacionalizado isso aí. Então, assim, você não vai ter uma participação no comércio exterior nesse grande isso aí, entendeu? Tanto é que o regime aduaneiro, ele cria vários regimes nessa área de gás, de petróleo, focado para essa operação. E a área aduaneira contempla isso aí. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida aí? Porque senão vou ficar eu e o Renato enchendo o saco do povo. É uma área que eu, assim, eu acho muito interessante, não é minha área, assim, que eu estudei efetivamente. Eu até gostaria de ter feito comércio exterior, mas acabei fazendo ciências contábeis, mas é uma área que eu gosto bastante, assim. Mas aí, quem tiver alguma dúvida aí, ou pergunta, gente, né? Acho que sempre é bom, né? A gente tá, por mais que não tenha muito conhecimento, qualquer dúvida, o público está aqui, né? Esse tempinho aqui com a gente. Gente, eu estou à disposição. Até vou fazer uma propaganda aqui. Tem um mês que eu abri um canal da minha empresa, Ó, chama Business Club. Pois, se vocês quiserem, eu mando. Eu estou postando várias coisas interessantes. Eu coloca aí. estou com recorde de pessoas inscritas, 59. Então, se vocês puderem me ajudar, Não, vamos ajudar que eu sim. botei. Mas, enfim, eu estou pondo muitas coisas interessantes. O que é comércio exterior? O que é desembaraço aduaneiro? Estou pondo curiosidades, comportamento das empresas no momento de exportar, questões mostrando pista de aeroporto, quero mostrar navio, quero mostrar como é que é um porto, aeroporto. É um canal de business, mas é um canal, como que eu falo? É um canal de business, mas focado para a área internacional, de negócios internacionais, tá? Vou deixar meu telefone aqui. Se vocês quiserem que eu mande o link, só pode mandar um WhatsApp para mim. Ó, eu vou pôr meu telefone aqui. O pessoal está pedindo para colocar o endereço do canal. O negócio é o seguinte, pessoal. Deixa eu só escrever aqui, ó. Eu mandei aqui o telefone. O endereço do canal, vocês vão ter dificuldade. Chama Business Channel. E ele tem um globo. Porque como eu só tenho esse recorde de 59 inscritos e tem vários nomes de Business Channel, talvez vocês possam passar a eternidade para me descobrir lá nesse mundo gigante dos YouTubers. Então vai ser muito difícil vocês me acharem lá com 59 inscritos. Então, eu passei meu telefone aqui, mas é Business Channel e tem um globo lá. Aí, se vocês quiserem, a gente está sempre postando coisa de comércio exterior, para justamente as pessoas que querem iniciar um conhecimento. Então, eu tenho coisas mais técnicas, tem coisas mais superficiais, que o foco é literalmente, não vou falar capacitar, mas já dar uma boa imagem de conteúdo para que aquele que queira ingressar no comércio internacional saiba onde procurar ajuda. O Renato aqui está até falando, ó, compartilhar o simulador de custo tributário na importação. Excelente. Vocês entrarem simulador de tributos na importação, pode digitar sim. Já aparece para vocês o site da Receita Federal. Você coloca a NCM, é muito prático, muito bem lembrado, Renato. Isso ajuda demais, ajuda a compor a precificação na importação. Porque nós temos que lembrar que os impostos federais e estaduais é um pedacinho do todo da precificação na importação. Ele até pôs aí o site da Receita, mas se você digitando também vai aparecer. Gente, mas eu sou uma pessoa de muito fácil acesso, é um prazer muito grande eu estar na FECOM, eu fico muito feliz mesmo. Se vocês precisarem de alguma coisa, o que eu puder ajudar, eu vou pôr meu endereço aqui, ó, de e-mail, publio@fragatainternational.com.
ou fragata@fragatainternational.com. Se vocês precisarem de alguma coisa na área aduaneira, estão com alguns problemas que às vezes, né, pode vir de cliente, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Realmente, a gente não sabe tudo, mas a gente sempre corre atrás das informações, porque o comércio internacional também, pessoal, ele tem um ponto maravilhoso. Ele é extremamente dinâmico. Então, se você não se atualizar, você vira um dinossauro vivo. Um dinossauro vivo. Então, o comércio internacional, nós temos que estar atento às situações não só normativas, mas também de procedimentos. Porque, às vezes, você tem uma norma, mas o procedimento começa do mesmo jeito. Às vezes, o procedimento mudou, mas a norma ainda continua a mesma, mas o procedimento mudou. Então, por favor, vai ser um prazer, se vocês tiverem dúvida, lembrar da gente aqui para auxiliá-los.